Siricast começando e nós estamos aqui com mais um convidado especial, uma pessoa super interessante que vocês vão adorar. Mas antes de falar quem está aqui, vou me apresentar. Eu sou Geórgia Noronha, Rita Geórgia, tá? Sou Rita Geórgia Noronha, jornalista do Eu Amo Meu Bairro. Isso, eu sou Simone Fonseca, publicitária, gestora de mídias sociais. E nós estamos aqui com um convidado. Quem é o convidado, Simone? Quem está com a gente hoje é uma pessoa muito interessante porque ele vai ajudar vocês nas finanças. Ajudar isso é bom, hein? A economizar. Isso é bom, hein? Ele é mentor, consultor em finança e ajuda as famílias a fazerem as pazes com dinheiro. Ah! Não é isso? Isso É mesmo. o Paulo Costa. Paulo Costa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Ai, Vamos ajudar as famílias Isso aí, a fazer as pazes com o dinheiro. isso aí. E antes de mais nada, a Siricast tem um presente pro Paulo. Ó, Uau! É. Que tchan, 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 legal. tchan. Ó, 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 logomarca e tudo. pode abrir que a gente quer ver. Opa! Abre, todo mundo Com quer ver, ó. Tá todo mundo na certeza, expectativa. vamos Qual lá. é o presente que o Paulo vai ganhar? Tá bem lacrado, deve ser Ajuda. algo assim, uma nota de 1 milhão. Hein? É. Deixa eu ajudar. Aí, Pronto. deixa eu segurar aqui a sacola. Tan, 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 tan. Bota aí. Ó. Siricast. É, e a balinha? Pega a Olha, balinha aí para Paulo. você ver. Opa! Uau! Também! esse é um carinho da Estilo Pessoal. É. Estilo pessoal. Estilo pessoal, se precisar de brinde, qualquer tipo de brinde, ó, nossa camisa, ó, Personalizado. Nossa camisa da também, estilo pessoal. Faz Estilo uniforme, pessoal. É. faz Que brindes. legal. Gostou? Adorei. Que bom. Então, vamos deixar aqui para todo mundo ver. Então. É. Novidade. Isso. Então, Paulo, conta pra gente, né? Você é consultor na área de finanças, é mentor também, está lançando um curso, né? Vai lançar, né? Um Isso. curso, está todo mundo já na expectativa, Com certeza. né? E Paulo já é uma pessoa que tem cases de sucesso, né, Paulo? Vários. É. E a gente queria saber como que funciona o seu trabalho de consultoria e de mentoria. Como que é esse trabalho? O que você faz? Quais são as Na ferramentas que verdade, você usa e tudo mais? Na verdade, é o seguinte: muitas das pessoas que me procuram, algumas procuram porque já estão com dificuldades financeiras. Né? Algumas já não estão conseguindo pagar os boletos no fim do mês, o cartão de crédito, empréstimos, começam a atrasar os pagamentos e tal. Como que uma pessoa dessa chega no meu escritório? Aham. Desanimado, deprimido, cabisbaixo, envergonhado, né, constrangido. Mas depois da minha mentoria, essa pessoa volta a andar pela vida de cabeça erguida. Porque andar pela vida de cabeça erguida não tem preço. É verdade. Como é que anda você aí? Tá de cabeça baixa ou tá andando de cabeça erguida? Sem contar que questão de dormir, né? Dormir bem, A questão botar a cabeça no travesseiro e dormir bem também, né? despreocupada, Os né? efeitos colaterais da má organização financeira são muitos. Né? Além dos que eu falei, de estar depressivo, desanimado, improdutivo, cabisbaixo e tal, tem a insônia, tem dores pelo corpo, parece que está carregando um bloco de granito na cabeça, né? Não acha solução. Algumas pessoas entram no escritório e falam: Paulo, você tem que me ajudar a achar a luz no fim do túnel. Aí eu brinquei com ele, eu falei: nossa, você está bem demais aí. Porque você já está vendo até o túnel. Tem gente que chega aqui que não está vendo nem o túnel. A gente tem que construir um túnel para ele. Ele está num buraco negro, assim, é absurdo. Mas até hoje, 20 e tantos anos trabalhando nessa área, eu posso afirmar com certeza, saúde física eu não entendo. Algumas pessoas até morrem de algumas doenças. Mas na saúde financeira não vi ninguém morrer ainda. Assim, pelo menos que passaram por mim lá, todos sobreviveram. Chegaram na UTI e saiu bom. Você falou em UTI durante a pandemia.
eu faço parte de um grupo de empresários, né, que a gente toma café junto toda semana, 50 pessoas, é o BNI. BNI. Uhum. E a gente tem lá no café nosso, nós temos uma apresentação de alguns segundos, cada um fala do seu trabalho, né? Durante a pandemia, eu criei a seguinte apresentação. Começou a me procurar muitas pessoas, muito profissionais, da área médica, profissionais da área médica. Médicos, enfermeiros, dentistas, né? Então eu falei, olha, durante a pandemia, os médicos esqueceram da saúde financeira porque eles estavam cuidando da saúde física e das pessoas que foram afetadas com o coronavírus. E como esqueceram da saúde financeira, pegaram um outro vírus, que era o coronadívida. E a Organização Mundial da Saúde Financeira no Brasil, que é o SPC-Serasa, comunicou para a gente que existiam 64 milhões de brasileiros contaminados com coronadívida. Então, eu montei um hospital de campanha para cuidar das pessoas que estavam afetadas com coronadívida e tinham o seguinte, já saíam de lá curadas e já vacinadas, nunca mais iam se endividar. Oh, coisa boa. Nossa, Paulo tem uma criatividade, né? Você é ótimo, humor. Paulo. Sabe o que acontece? Esse assunto dinheiro ainda é um tabu para o brasileiro. A gente não gosta de falar com o marido, com a mulher, com os amigos, como que está a nossa situação financeira. Né? Então, como é um tabu, eu procuro desmistificar isso. E brincar com isso. Quando a pessoa está endividado nós todos somos, né? Porque a gente hoje já está devendo a conta do celular, do condomínio, do aluguel e tudo, já tem as dívidas. O problema é que as pessoas confundem. Eu estou endividado com estou inadimplente. Dívida é um negócio tranquilo, tem dívida boa e tem dívida ruim. Mas você fazer uma dívida e conseguir manter aquela dívida, né, em dia e paga, não tem problema nenhum. Desde que não seja uma dívida ruim. Né? Dívida Às vezes ruim é um investimento, não é nem dívida, né? Nesse caso, que a pessoa consegue pagar direitinho, talvez ela esteja investindo em alguma coisa, né? Exato. Você compra uma casa, um apartamento, um carro, dependendo do carro, dependendo do que você vai fazer com o carro, dependendo da taxa de financiamento. Carro eu não considero assim investimento, porque ele desvaloriza. Verdade. Né? Se bem que ultimamente ele tem valorizado, né? Mas está acabando Tá essa começando- bolha, viu? né? Já está caindo de novo. Essa bolha, porque foi um momento que estava faltando peça para as montadoras. Entendi. E agora o mercado está regularizando isso, o fornecimento. Então, quem queria muito comprar um carro novo e a concessionária, a montadora, não tinha para entregar, ele procurou um carro seminovo. Aí muita procura, lei da oferta e da procura, né? Muita procura por carro seminovo em bom estado, aumentou o valor do seminovo. Mas isso aí já está voltando aos poucos ao normal. Né? Mas, por isso eu procuro transformar esse assunto dinheiro, em todo lugar que eu vou, quebrar esse paradigma. Né? Eu recebo as pessoas assim, com bom humor, com brincadeira, com acolhidas. Por exemplo, tem um case, como você falou de cases, eu tenho muitos, né? Durante a pandemia, me procurou um médico. O médico estava descontrolado financeiramente, desorganizado, não estava conseguindo pagar empréstimos de banco e tal. Aí ele me procurou, me indicaram, você é o melhor consultor, mentor financeiro e tal, e eu estou nessa situação, não estou conseguindo pagar o empréstimo do banco. O que eu devo fazer? Eu falei, para de pagar o banco. Ele levou um susto. Como assim, né? Mas eu procuro o melhor consultor e você está falando para mim dar o cano no banco? Eu falei, peraí, eu não falei isso. Você tem o dinheiro, você vai lá e paga. Agora, se você não tem o dinheiro para pagar o banco, você não vai deixar de comprar comida, pagar seu aluguel, suas coisas, sua família para pagar o banco. Isso a gente resolve aos poucos. Mas você não está entendendo, Paulo, aí vai sujar meu nome, né?
Aí eu tenho uma caixa de sabão em pó Omo lá, que eu fiz uma montagem assim, né? Sabão em pó limpa nome numa lavada. Lavagem perfeita, limpa o nome num instante e tal. Aí ele deu aquele sorriso assim, já descontrai, né? Não, Paulo, mas é que meu nome vai para o SPC, eu sou médico. Meu Deus, mas isso é a melhor coisa que pode acontecer. O que é SPC? Serviço de Proteção ao Crédito. Eles vão te proteger para você parar de fazer empréstimo e jogar dinheiro fora. E outra coisa, o SPC nem vai te cobrar por essa proteção, é uma proteção gratuita, né? Ah, mas eu quero ir lá no banco para renegociar porque eu estou fazendo plantão, todo o dinheiro que eu ganho, o banco já pega ele, eu estou trabalhando praticamente para o banco. Ele tinha vários empréstimos, quase 7.000 de prestações, né? E ele era empregado CLT de um hospital, né? Então, nesse hospital, ele recebia 7.000, que caía no banco, e que eram os empréstimos dele, que antes dele tomar conta daquilo, não via nem o cheiro, o banco já pegava. Então, imagina, um médico passando sábado e domingo, 72 horas de plantão, e plantão final de semana não é mole, né? Chega atropelado, esquartejado, tiro e tudo. E fazendo aquele trabalho, né, desagradável, ruim, pesado, longe da família, ele estava trabalhando para quem? Para o banco. Eu quero ir lá para renegociar, porque a gerente é minha amiga. Pessoal, gerente não é amiga de ninguém, tá? Gerente é gente boa, eu conheço muitos, eu trabalhei em banco, mas ele não é seu amigo, ele é amigo do emprego dele, tá? Me desculpem aí os gerentes, eu tenho amigos gerentes, gente boa, mas ele tem que cuidar dele, né? Não, mas a gerente é minha amiga. Aí chegamos lá no banco, a gerente, doutor, tudo bem? Um cafezinho, uma água, um biscoitinho, né? Aí ele olha para mim assim como quem diz, tá vendo? Ela é minha amiga, né? Não é. Aí eu queria ver aí com você se dá para a gente renegociar aqui, porque eu estou meio apertado. A gerente abre lá a conta dele e olha tudo e fala, não, doutor, está tudo certo aqui, débito em conta, está em dia, está tudo tranquilo, só pode ficar tranquilo. Tá bom. Saímos do banco, na porta do banco eu falei para ele, o que a gerente falou para você? Ela falou que está tudo certo, está tudo em dia. Não, cara, ela falou para você, está em dia, no banco não negocia. Atrasa e volta aqui, e aí a gente vai conversar. O recado foi claro, eu já tinha falado isso para você antes. Qual o interesse que o banco tem de negociar uma dívida que está sendo paga em dia certinha? Tem. Aí ele resolveu acreditar em mim, né? Mudamos a conta dele para outro banco, aí não caía mais lá o salário dele, já caía em outro banco. Como não tinha saldo, começou a atrasar. Aí eu dei um script para ele, porque ele ia ser cobrado, né? Passou um mês, tranquilo. Lá no segundo mês, o pessoal liga. Doutor, o senhor esqueceu aqui, está sem saldo, faz um depósito e tal. Aí ele tinha um script lá certinho. Era para falar. Para falar, da entrevista lá para o cobrador, né? Porque o pessoal de lá está treinado, a gente treina no lado de cá também, né? Claro. Eu já estive do outro lado também, né? Então, ele foi ficando, levando aquilo com certa tranquilidade, 2 meses, 3 meses. Em novembro, pandemia 2020, novembro de 2020, final de novembro de 2020, ele me ligou. Ele falou, Paulo, isso está me incomodando, muita ligação, cobrança, as cobranças agora já estão aumentando, apertando mais. Eu falei, dá uma passada aqui, vem cá, eu tenho um horário aqui amanhã, 2 horas para você. Aí eu levo na brincadeira de novo, né? Aí ele veio, sentou, falou. Eu falei, você já viu aqueles óculos de realidade virtual, assim? Tem um shopping aqui que tem um óculos lá, você está sentado numa cadeira firme dentro de um shopping, paga uma taxa, bota um óculos de realidade virtual e tal. Aí a mulher aperta o play e começa a passar aqui nesse óculos o filme de uma montanha-russa radical. Aí você olhando de fora, a pessoa esquece que ele está sentado numa cadeira firme dentro de um shopping. Começa a passar a montanha-russa, ele começa...
ele é aquela coisa estranha. A mente dele está onde? Está dentro Do filme. do filme, está Aham. dentro da montanha-russa. Aham. Aí eu falei, olha, fecha o olho aí, você está com uma realidade virtual. Eu sou muito amigo do gênio da lâmpada maravilhosa e eu vou dar uma ligada para ele dar uma passadinha aqui agora. O problema é que ele fica aqui só alguns segundos. Aí imagina que ele está aí do seu lado, tá vendo ele aí? O que você vai pedir para ele? Ô Paulo, mas bicho, só tem 30 segundos, não enrola não. Mas eu tô, tal, não sei, 20 segundos, 15 segundos. Cara, ele está indo embora, 5 segundos, aproveita a oportunidade, ele vai fazer o seu desejo. Tá bom, então eu vou pedir, virar o ano de 2020 para 2021 sem dívida. Aí eu do lado dele, ele de olho fechado, eu, your wish is my command. Ó, o recado que o gênio mandou para você, que seu desejo é uma ordem, tá? Aí pode abrir o olho. Cara, você é o consultor financeiro mais maluco. Você tem que levar a coisa na brincadeira. Imagina o cara chega lá com um problema, eu boto mais fogo naquele problema ali, não faz sentido. Então eu fui montando umas estratégias, umas brincadeiras, umas metáforas, né, para ir aliviando a mente da pessoa. Pelo menos aquela noite vai dormir melhor, com mais esperança, né? Aí o que aconteceu? Final de novembro, ele saiu mais tranquilo. Dia 4 de dezembro, a FEBRABAN, Federação dos Bancos, anunciou que todos os bancos iam negociar todas as dívidas, tirando multa, tirando juros, dando desconto. Aí eu falei para ele, ó, vem cá, agora está na hora da gente ir no banco. Isso foi o quê? Menos de uma semana depois daquela brincadeira nossa. Fomos para o banco, ele deu uma sorte danada porque o banco estava lotado. Mas como eu tenho 80 anos, eu tirei a senha preferencial da preferencial, fomos o primeiro a ser atendido, né? Sentou na frente da gerente dele e eu falei para ela, nós estamos aqui para negociar a dívida do meu amigo aqui. Ela entrou na conta dele e falou, doutor, o senhor ficou aqui 4 meses atrasado com o pagamento, o negócio aumentou. Foi para 195.432 a sua dívida. Mas eu tenho uma boa proposta para o senhor. O senhor vai dar 4.000 de sinal de entrada e o restante nós vamos dividir em parcelinhas de 3.000. Eu trabalhei em banco, eu conheço a história, né? Aí ela perguntou, 3.000 cabe no seu orçamento? Como ele estava pagando quase 7.000... Para ele é ótimo, né? Ele começou a entusiasmar, né? Aham. Eu falei, calma, tem pegadinha nisso aí. Eu falei, tá bom, 4.000 de entrada e quantas parcelinhas de 3.000? Ela falou, 4.000 de entrada e 99 parcelinhas de Nossa 3.000. Senhora! Eu falei, mas espera aí, a dívida dele era 195, ela passou para 300. Eu olhei bem para ela assim e falei, eu estou lembrando de uma coisa aqui, lá em Minas tem uma fábrica de cerveja que a marca chama Cerveja Caracu. O mineiro, quando vem uma negociação dessa, ele costuma fazer uma brincadeira. Isso é aquele tipo de negociação caracu, onde o banco entra com a cara e o cliente com o resto. Leva na brincadeira, né? Porque realmente era uma proposta indecente, né? Eu falei, eu sei que você é amiga dele, você quer muito ajudar ele, mas eu já trabalhei em banco e eu sei que você tem um limite de autonomia. Vamos chamar o gerente geral? Ele tem umas senhas poderosas, o gerente estava passando, por favor, senta aí. Aí fiz um rapport com o gerente, seu nome, quanto tempo você trabalha no banco, toda aquela aproximação ali. Nós estamos aqui para negociar aquela propaganda de vocês, que vai tirar juros, multa, dar desconto e tudo, e o meu amigo aqui, nós vamos resolver isso hoje. O que dá para fazer para a gente negociar essa dívida dele hoje para pagar à vista? Aí o médico, meu amigo, à vista como? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, não paga para conversar não, cara. Aí o gerente mexe lá e fala 195.432. Não, para pagar à vista eu faço 80.000. Aí ele já começou a respirar, né? E eu falei, meu Deus do céu, parece que eu tenho que aprender a falar português de novo. Eu estou falando japonês, grego, eu estou falando para você que nós estamos aqui para negociar à vista. Vocês falaram que ia dar desconto, tirar multa, tudo. Vê aí o que dá para fazer.
Não, se for para pagar à vista, 65 mil eu consigo chegar. Eu falei, nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente venda um carro a pura 40 mil. A gente tem 40 mil para resolver isso hoje. Aí o médico vira para mim e fala assim, ô Paulo, você lembrou que eu não tenho carro, eu não dirijo, eu só ando de Uber. Eu falei, mas eu também não falei para ele que eu vou vender seu carro. Eu falei, imaginamos. Narrativa, meu amigo. Quantas vezes você já viu narrativas aí na TV Globo? Coisa que você não precisa de acreditar. Narrativa. A definição de narrativa é isso. História, metáfora. 40 mil. Aí ele mexeu. Não, eu arredondo para 60. Eu falei, eu empresto 5 mil do meu bolso, para o meu amigo. 45 mil para a gente resolver isso. Aí ele, bota aquela senha sua aí que eu sei que você tem. Ele botou a senha lá. Na hora que ele botou a senha, ele virou a tela do computador para a gente, né? E estava lá assim, uma tarja vermelha. Você chegou no seu limite, 55 mil. Eu falei, legal, bacana. Está no limite, 55. Você faz um favor para mim? Imprime um boleto para ele, 55 mil, com data de vencimento, isso era dia 4 de dezembro. Data de vencimento, dia 25 de dezembro. É um presente do gênio da lâmpada para ele. Presente de Natal. Eu levo na brincadeira, né? Ele foi lá, imprimiu o boleto, data de vencimento 30 de dezembro, entregou o boleto. Eu olhei e falei, posso pedir mais um favor? Você carimba aqui para mim o seu carimbo e dá um visto aqui nesse boleto. Legal. Saímos do banco com o boleto, o médico com o boleto na mão. Na porta do banco, o médico fala assim, ô Paulo, o que eu vou fazer com esse boleto? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, meu amigo, esse boleto você vai guardar no cofre, porque há meia hora atrás nós entramos no banco, você devia 195. Agora nós estamos saindo do banco com o papel do banco, assinado pelo gerente, que a sua dívida é 55. Se no dia 30 você não conseguir esse dinheiro, em janeiro, fevereiro, março, a gente volta aqui com o boleto e pede ele para atualizar o boleto com o juros do boleto. Simples assim. Ele falou, tá bom. Sabe o que aconteceu? Eu falei para vocês que eu sou muito amigo do gênio da lâmpada. Né? Muitas vezes acontece vários milagres, várias coisas lá. Ele ajuda muito. O universo, Deus, acredito muito. E vocês já viram aquela frase, quando você quer muito uma coisa, você está naquela direção, você está fazendo ações naquela direção, o que acontece? O universo conspira a seu favor. Isso já é de domínio público, essa crença. Né? E o que aconteceu? Eu disse que ele era um médico, CLT, empregado de um hospital, e fazia 2 plantões por mês. Sábado e domingo. 72 horas ou mais do que isso. Né? Depois dessa história do banco, ele levou o boleto para casa. No outro final de semana, ele foi fazer o plantão dele. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou no plantão, o Recursos Humanos do hospital mandou chamar ele. Doutor, a diretoria do hospital não quer mais médico CLT. Nós vamos dar baixa na sua carteira, pagar todos os seus direitos, férias, tudo, liberar fundo de garantia. E você vai fazer um CNPJ e continuar prestando serviço como pessoa jurídica. Quanto que deu o acerto total dele? 175 mil. Olha que... Se ele não tem essa orientação de uma mentoria, de uma consultoria, podia até acontecer isso. Mas ele ia pegar tudo 175 e entregar lá e ainda ficar devendo 20. Né? Verdade. Pagou 55 do boleto e tem 120 em investimento. Né? Pagou a mentoria, tranquilo, feliz, ainda mandou um presente de Natal para mim, né? Um vinho importado. Então, acontece muito disso. Quando você tem a orientação certa, quando você procura a pessoa que entende do assunto, qualquer assunto, você está com um problema na saúde física, você tem que procurar um médico especialista daquilo, né? É um problema de coração, você vai no melhor cardiologista, porque se o coração parar, acabou. Já era. PT. PT. Tô fora. Mas eu tô vendo aí que você fez um livro, escreveu um livro. Este livro é o primeiro que eu escrevi, já escrevi 3. Esse livro aqui, ele conta
a história da recuperação, do renascimento do Banco do Estado do Espírito Santo. Eu sou o responsável por essa história. Em 2003, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de coach financeiro. Eu já estava como consultor financeiro, já tinha feito programação neurolinguística, e já estava entendendo mais como funciona a mente. E pesquisando na internet, eu botei lá financeiro, finanças. Tinha um curso de coach financeiro na Califórnia. Eu não sabia o que era coach. Coach no Brasil tem 5, 6 anos, é coisa recente. Né? Mas como era financeiro, eu falei, deve ser alguma novidade nessa área, eu vou lá fazer esse curso. E eu fui para a Califórnia, um instituto lá maravilhoso, e fiz o curso de coach financeiro. Só que o que eu aprendi lá? Que nós temos crenças no nosso inconsciente a respeito do dinheiro. Tudo que você viu e ouviu na sua infância, no ambiente que você foi criado, pai, mãe, tio, avô, avó, parente, tudo que você viu e ouviu na escola, dos professores, na igreja, padres, pastores, sobre dinheiro, do 0 até os 8, 9, 10 anos, está tudo gravado aí. Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico ir para o céu, é muito difícil administrar dinheiro, seu pai está sem dinheiro, é muito difícil ganhar dinheiro. Então foi acumulando uma série de programas na nossa mente inconsciente, e enquanto adulto a gente age através desses programas. E aí você tem limitações para ganhar dinheiro. Eu faço um paralelo, uma metáfora, como se fosse o controle do ar-condicionado. Você tem um controle de dinheiro na sua mente inconsciente. Você já viu o desenho de um iceberg. Tem a linha d'água, tem um pedaço de gelo acima, que é 5% do iceberg. Embaixo d'água é o restante do gelo, que é 95%. 5% é o nosso consciente, 95% é o nosso inconsciente. Agora, o pior é que os 95% mandam no 5%. Então, você não sabe qual é a programação que está lá no seu inconsciente sobre dinheiro. E você está agindo através dela, você faz tudo certo, faz igual o outro tem resultado e você não tem. O controle do ar-condicionado, você controla ele para 22 graus. A temperatura aumentou para 23, 24, o que vai acontecer? O ar vai entrar em ação e vai descer para 22. Você tem um limite de dinheiro aqui na sua mente, todos nós temos. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, não importa. Vamos supor que o seu limite é R$3.000. E você tem lá um salário, alguma coisa assim, ou profissional liberal, em torno de 3.000 ali, você vai levando a sua vida e acomoda com isso e tal. Aí chega lá um mês, você vê uma oportunidade, você fala, não, esse mês vou botar uma meta de 5.000 e se esforça e trabalha e aparecem as coisas e você no final do mês levou para casa os 5.000. Aí o controle do raio do ar-condicionado que está lá entra em ação. O que acontece? Seu carro quebra, você adoece, um cliente não paga. Tudo acontece. E você volta. Vibra baixo. Você volta para o seu limite. Qual é o meu trabalho? Essa mentoria. Tem todo um processo montado para ajudar o meu cliente a entender seus valores, qualidade, recursos, estratégias que trouxeram você até onde você está. Num outro momento, a gente tem alguns exercícios para o meu cliente, ajudar o meu cliente a entender qual é o controle do termostato dele, qual é o máximo que ele pode, qual é o limite, o que está limitando. E ajuda a mudança de mentalidade também? Não, aí muda tudo. Aí já vira a chave. A metáfora que eu faço é como um computador. Um computador sai da fábrica, ele não faz nada, ele é uma máquina. Você tem que reprogramar, você tem que programar aquele computador. Então você coloca ali o Word, o Windows, Excel, PowerPoint, as coisas que você precisa, você vai baixando ali. Aí o computador começa a funcionar. Quando a gente acabou de nascer, o que vem de fábrica? É só o choro.
Está com fome, chora, está molhado, chora, está com a fralda cheia, chora, está com sono, chora. Às vezes, a mãe entende o que é aquele choro e às vezes não entende, né? Às vezes a criança está chorando porque está com sono, mas a mãe acha que ele está aí com fome. Está doente, está passando mal. Dá o peito, dá mamadeira, dá uma chupeta e tal. Eu fiz um curso aí que aprendi que o formato do nosso corpo mostra como funciona a nossa mente, né? A pessoa que tudo que chorava, quando você chora, o que está acontecendo? Um problema na cabeça daquela criança. Choro, acontecendo um problema. E muitas mães interpretaram aquilo como fome. Dá o peito, dá mamadeira, dá a chupeta, alguma coisa desse tipo, né? Aí tem essas pessoas obesas que não conseguem emagrecer, é o que? Ela está com um problema, ela come. Ela está com um problema, ela come. Ela aprendeu isso lá na infância, né? Nós aprendemos sobre dinheiro também lá na infância. Então, tudo que você faz hoje sobre dinheiro está comandado por programas que estão lá. Esse computador, você vai trabalhando nele, entra vírus, ele começa a ficar lento, ele trava, você entra no Ctrl, Alt, Del, liga, desliga, reinicia. Aí chega um momento que você fala, não dá mais, tem que chamar o técnico para formatar. Nesse caso, o técnico sou eu para formatar o seu HD de dinheiro, seu programa de dinheiro. O que o técnico faz? O que tem de importante aqui para a gente salvar? Salva a pasta tal, meus documentos e tal. Ele tira aquilo, passa antivírus, guarda ali, limpa o computador, baixa um novo programa, volta com suas informações importantes e o computador chega beleza de novo. Então, eu formato o HD da pessoa. A coisa que eu faço é isso. A gente tem que descobrir o que é importante, seus valores, qualidade, recurso, estratégia, tudo que você sabe está salvo, potencializa isso. O que não está funcionando? E engraçado, a nossa mente, ela prega peça na gente. O nosso conjunto de crenças, num dos cursos que eu fiz, o professor falou, é como se fosse um cacho de uva. Lá no miolo do cacho de uva está a crença que está te travando. Mas tem um monte de uvinha em volta que salva ela, que esconde a verdadeira razão, né? A crença raiz está protegida ali. Por exemplo, há uns 6, 7, 8 anos atrás, eu fui contratar o trabalho de uma empresa que eu precisava. Era um casal, a mulher foi que me atendeu. E quando ela me atendeu, eu disse o que eu queria e tal, e negociamos ali e contratei o serviço. Mas antes de sair, eu falei para ela, eu posso te perguntar uma coisa antes de ir embora? Você responde se quiser, se tiver à vontade. Você não está bem hoje não, você está preocupada com alguma coisa muito séria aí, né? Ela assustou, ela falou, nossa, mas está tão assim aparente? Eu falei, não, é porque eu já fiz vários cursos, os sinais que você me deu é de preocupação com alguma coisa. Ela falou, você tem razão. Semana passada eu estava aqui pensando, a nossa empresa tem 16 anos e a gente nunca teve lucro. Eu falei, opa, o Brasil é o país do maior índice de mortalidade infantil de empresas. As empresas no Brasil demoram 6 meses, 1 ano, 2 anos, já está assim, né? As que duram 5 já estão batendo palma. A sua empresa tem 16 anos e não deu lucro, tem alguma coisa boa na sua empresa aí. E eu trabalho com isso, e nós vamos salvar a sua empresa. Por que a sua empresa não dá lucro? Aí as uvinhas que estão em volta, protegendo o miolo lá, falam, concorrência. Tem um monte de gente, um monte de empresa que faz a mesma coisa que a gente faz. Concorrência feroz. Todo fundo de quintal faz a mesma coisa que a gente faz. Falei, interessante. Quer dizer que tem muita empresa no mesmo ramo seu. E a sua não morreu. A sua não morreu. Agora me conta uma coisa. Você conhece, ouviu dizer, imagina, nesse mercado seu, tem alguma empresa que está bem? Ela falou, fulano, cara. Você não conhece, não? O cara tem sede própria, o cara viaja. Eu falei, mas você acabou de me falar que nesse negócio ninguém ganha dinheiro. O problema não está no mercado, o problema não está na concorrência.
O problema está aqui na sua empresa e principalmente nas crenças limitantes sua e do seu marido. E eu trabalho com isso. Por acaso eu tinha um folder meu da época, entreguei para ela o folder. Ela olhou assim com curiosidade, abriu o meu folder e eu na frente dela olhando. Ela leu aqui, leu do outro lado e tal. E no meu folder da época tinha uma orelha. A hora que ela abriu a orelha, tinha o meu currículo. Quando ela leu, começou a ler o meu currículo, assim, ela fechou o folder, jogou em cima da mesa e falou: não dou conta de pagar, não. Você vê como é que é os paradigmas? Você fez curso nos Estados Unidos, isso deve ser muito caro, né? Eu falei, olhando para ela assim, bem tranquilo, eu falei, interessante. Primeiro, eu não me lembro de ter te dado o valor da minha mentoria. Segundo, eu estou contratando um serviço seu. Já tem alguma coisa em comum aqui, né? Fica com isso aí, fala com seu marido, me liga que nós vamos consertar a sua empresa. No dia seguinte ela me ligou, eu fui lá e assinamos um contrato, fazer uma mentoria, expliquei tudo, né? Mas antes de começar o trabalho com eles, eu fotografei a empresa toda, vários lugares. Tinha escritório aqui, escritório ali, o local lá, o outro e tal, depósito, fotografei tudo. E fiz o trabalho com eles. Aí no trabalho, a gente descobre qual é o problema, né? E pode começar o trabalho com marido e mulher, com 2 sócios, junto, tranquilo. Em algum momento, no final do meu trabalho, porque cada um recebe um material e vai botando as suas respostas. Então, vamos dizer que a gente está fazendo essa mentoria com vocês duas, você está com uma apostila, ela está com outra, isso, isso e isso. Bota aí a sua resposta. O que você lembra disso e disso na sua vida? E você também. Então, o resultado é individual. Mas na hora de eu fazer a formatação, a troca da crença, a reprogramação mental, aí eu preciso de 1 hora com uma pessoa, 1 hora com outro. Ali eu já tenho todas as informações daquela pessoa, por que está travando, e as informações da outra, que podem ser histórias diferentes, na maioria das vezes. Né? Então, aí qual era a história deles? Ela é de uma família numerosa e pobre, de uma cidadezinha do interior do Espírito Santo, mudou para Vila Velha. Ele é de família numerosa e pobre, de outra cidadezinha do interior do Espírito Santo, mudou para Vila Velha. Os dois se conheceram em Vila Velha, começaram a namorar. Na época, eles compraram uma câmera daquelas Panasonic grandona e resolveram fazer filmagem de batizado, casamento, aniversário, festa. Começou a ganhar dinheiro. Qual é o roteiro, o script dessa história? O brasileiro, quando começa a ganhar algum dinheiro, faz o quê? Começa a gastar e compra um carro. Eles nem compraram um carro, eles compraram um Fiat 147. Eu tive aquela porcaria e um deles ainda era usado. O passo seguinte do roteiro, qual que é? Eu comprei um carro, eu tenho que mostrar. Então, no final de semana, eles viajaram lá para a cidade dela. Né? Chegaram lá de carro, né? 147. Aí desceram do carro a família, qual é a reação? Tão rico. Nossa, agora eles estão milionários, a gente não sabe nem como é que recebe eles aqui, estamos até constrangidos e tal. Deu culpa por estar melhorando de vida e a família ainda pobre. Para aliviar essa culpa, o que eles fizeram? Eles repetiram a experiência, eles foram na cidade dele. A hora que chegou na família dele, o que aconteceu? A mesma coisa, deu culpa em dobro. Nós estamos melhorando e a família está lá, continua do mesmo jeito. Eles continuaram ganhando algum dinheiro para aliviar essa culpa. Nossa mente é fantástica. Aí o que acontece? Vamos ajudar eles, né? E começou a mandar dinheiro para aliviar a culpa. Mandar dinheiro para a família dela para ajudar, mandar dinheiro para a família dele para vamos ajudar a família. Só que a família não pediu o dinheiro, não sabe o que fazer com ele, torrou o dinheiro todo à toa, não melhorou nada a vida deles. Deve ter ficado com dívida e até pedido mais. Qual é o próximo passo? A gente fica com raiva. Também não vamos mandar mais. Eles estão gastando dinheiro à toa. Mas ficou uma culpa não resolvida. Então, o que aconteceu com a empresa deles?
lá no inconsciente eles não podiam continuar crescendo porque eles iam ser criticados por estar melhorando. Então, o que acontecia? Faturava 1.000, gastava 1.000, 1.100. Faturava 5.000, gastava 5.000, 5.200. Né? Começaram a atrair cliente que não paga, serviço difícil, Gente, vender que barato. incrível isso. A gente vê lá na nossa história. Você estava contando, eu estava vendo lá atrás na história. É incrível isso. E as desculpas são as uvinhas que estão protegendo toda essa história aí. A hora que você vai limpando isso e vai fazendo eles entender toda essa história, e chega lá na crença raiz e detona aquilo, pronto. A empresa, uau! A empresa hoje está entre as 10 melhores do segmento dela. Olha. 6 meses depois, eu lembrei que eu tinha tirado umas fotos e a gente ficou amigo. Eles me convidam, às vezes, para uma reunião lá, para a gente preparar uma reunião com um cliente, eu vou lá. E aí, 6 meses depois, eu lembrei daquelas fotos e fotografei a empresa toda de novo. E aí eu montei um PowerPoint, antes, depois. Isso não dá para mostrar para ninguém, porque as pessoas que eu mostro falam, pá, desse é mentiroso. Essa empresa virou isso aqui. Mas vamos lá conhecer a empresa. Mudou tudo. Eu, quando era só consultor, eu trabalhava o racional. Você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que fazer uma planilha, você tem que anotar seus gastos, tudo muito racional. Algumas pessoas acreditavam naquilo e faziam, outras mais ou menos, e outra nem mexia, não fazia. Porque todo mundo sabe isso, isso é racional. Foi lá em 2002, 2003, foi que eu descobri que é a coisa da mente, com os cursos que eu fui fazendo, e fui aprendendo e tal, aí eu vi que eu tinha que me especializar mais, né? Nesse momento aí, eu falo pra caramba e vocês deixam. Não, mas tá tão bom que, a gente nem tá que a gente não falando, quer né? nem falar, quer só ouvir. Eu volto dos Estados Unidos com esse curso lá da Califórnia. Quando você faz um curso de coach financeiro na Califórnia com um monte de novidades, você volta o quê? Você está podendo. Eu sou o cara, né? Eu chego aqui em 2004, o Artung tinha entrado no governo e falou, vou fechar o Banestes. Banco que nunca deu lucro, vou carregar esse peso morto. E vocês se lembram que em 2003, 2004 faliu Banestes, Banespa, Benji, um monte de banco estadual quebrou, Bamerindos, Nacional, era o outro. Nacional, Real, Unibanco. Né? Isso. E o daqui ia para o mesmo caminho. Eu conhecia umas 2, 3 pessoas do banco, eles estavam em greve, movimento na rua, sindicato, faixa, aquilo tudo, né? Aí o governador recuou e falou com a diretoria, vocês têm 6 meses de prazo para transformar esse banco num banco lucrativo, senão eu fecho. Eles contrataram consultores, fizeram um monte de coisa e nada dava certo. Aí eu conversando com umas pessoas do banco, eu percebi que a maioria dos empregados estava super endividado. Aí eu fiz um projeto, todinho, que está no livro, e falei, eu quero conhecer a diretora de recursos humanos, a pessoa assistente social, de treinamento e tal, e conheci a Eliane. Mostrei para ela o projeto, eu falei, eu dou conta de fazer esse banco dar lucro. Como eles já tinham tentado muita coisa, não tinha dado certo e eles iam ficar desempregados, ela não entendeu muito do meu projeto, não, mas falou, tá bom, vamos acreditar nesse cara aí. Eu tenho uma frase, o seguinte, a minha convicção move a decisão do outro. E eu entrei lá com muita convicção, eu tenho a solução para o seu problema. Aí ela deu uma olhada, trocamos ideia, acrescentou mais algumas informações. Ela falou, não posso te contratar. É um banco estadual, tem que fazer licitação, menor preço. Eu falei, por aí não vai dar certo. Você marca 5 minutos com o diretor que assina o cheque, eu vou lá vender o projeto para ele. Ela conseguiu marcar 5 minutos com o presidente do banco da época. Entramos no gabinete do presidente, ela me apresentou. Presidente, esse é o consultor que eu falei para o senhor daquele projeto. O presidente levanta de lá e vem me receber. Muito prazer, fulano de tal, e um prazer, Paulo Costa. Primeira pergunta dele. O senhor é economista formado onde?
Ali eu entendi a pergunta dele. Para dar jeito no banco, na mente dele, o cara tinha que ser economista formado em Harvard, né? Uhum, Formado onde? uhum. Aí eu respirei fundo e falei para ele, não, presidente, não sou economista, não. Como vocês querem que eu contrate um cara que nem economista é e vai dar jeito no banco? Eu dei mais uma respirada funda e virei para ele e falei assim, presidente, nós estamos aqui, posso ser claro com o senhor, assim, papo reto, honesto? O senhor é economista, a sua diretoria inteira é economista, todos os seus executivos, gerentes são economistas. Dentro desse banco, quem não é economista é administrador de empresa ou contador. E o banco está falido. O seu problema não é econômico-financeiro. O seu problema é a mentalidade, a atitude, comportamento, educação financeira dos seus empregados. Se o cara não tem lucro na vida pessoal dele, ele vai ter motivação para vestir uma camisa de lucro de um banco estadual que nunca deu lucro? Não vai acontecer. Primeiro nós temos que cuidar deles. Não existem empresas, existem pessoas, e as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com elas. O senhor não tem conhecimento que os seus empregados estão todos endividados, eles não vêm aqui falar. E eu fiz essa pesquisa. Aí ele me chamou para sentar, eu expliquei o projeto para ele, nós vamos cuidar deles. Para isso eles têm motivação, porque eu vou dizer para eles, eu vou cuidar da sua vida, da sua qualidade de vida, da qualidade de vida da sua família. Você quer isso? Nós vamos mudar totalmente a sua vida. Aí ele quer. Então se inscreva aqui nesse programa. Aí ele contratou um auditório de 150 lugares, ele não convidou, ele convocou toda a gerência, a superintendência e outra coisa que aquele presidente fez. Ele e a diretoria inteira sentada na primeira fileira do auditório. E eu fiz uma palestra junto com a diretora de recursos humanos, explicando o que estava acontecendo, o nosso projeto, quem era eu, o que ia acontecer. Distribuímos para eles um papel para o cara escrever lá. Eu quero participar desse programa, eu quero mudar minha vida, eu quero me inscrever, eu quero. Porque ninguém, por melhor que seja, pode fazer por você aquilo que você não quer. Mas se ele escreveu naquele momento de próprio punho e eu tinha todos esses papéis, se o cara desse para trás, eu já pegava o papel dele. Espera aí, olha aqui, você escreveu isso aqui. Então se comprometa com isso. Prometeu, né? Você assinou. Isso. Então ali a gente começou a mentoria com eles. Uhum. Eu passei 9 meses no banco em 2004. No terceiro mês o banco começou a anunciar lucro. Saiu na tribuna, o banco vai aumentar as agências, o banco isso. O primeiro lucro foi 1 milhão, 2 milhões. O balancete do Banestes, do primeiro semestre desse ano, foi publicado agora, foi quase 200 milhões de lucro no primeiro semestre. Ou seja, a previsão é que esse ano o Banestes tenha de lucro quase $500 milhão. E a história começou aqui. Que show. Toda a história do Banestes está aqui. O que eu encontrei lá, o que nós fizemos, tem depoimento dos empregados, o que mudou na vida deles, caixa, gerente, superintendente, tá? E você assistiu aquela palestra lá do TED, naquele dia, aquela palestra de 20 minutos, o caso, o case de um gerente que na época ganhava 4 mil e estava devendo quase 100 mil. E em 3 meses nós resolvemos todos os problemas dele. Incrível. É. Como que a cabeça do ser humano é, né? Traz limitações, né? Crenças. Quando eu era criança eu já ouvia falar isso, o poder da mente, mas eu não tinha noção o que era, né? Nem eu. E continuo não tendo. Né? Cada história dessa eu vejo que a gente pode muito mais do que tá aí, do que está fazendo. Está nesse limite, né? Que a gente coloca limite, né? Tudo. Você falou em limite, eu lembrei de uma palestra de um cara, um mentor, um cara que eu acompanho. Ele veio fazer uma palestra em Vitória e eu, primeiro da fila, sentado na primeira cadeira, né? E o cara falando de o poder da mente, das nossas metas, dos nossos sonhos, que tudo é possível, isso, aquilo e tal. E no final da palestra ele arrematou o seguinte:
Agora vocês perceberam que o céu é o limite, né? Aí eu falei, eu posso discordar? Mas, Paulo, você não assistiu a palestra? Você não leu? Você falou que leu o livro tal e tal? Pois é, por isso mesmo que eu estou discordando. Porque de tudo que você falou aí, o céu não é o limite. Não existe limite. Uhum. Não existe limite. Quem é que sonhava, por exemplo, em o homem ia chegar na Lua? Quem é que imaginava brasileiro, há não sei quantos anos atrás, que no Brasil ia ter a terceira melhor fábrica de aviões do mundo? Você vai para os Estados Unidos, eles acham que isso aqui é a selva. Aham. Né? Uhum. Então, tem coisas assim que a gente mentaliza, faz o planejamento, pensa naquilo direto e o universo conspira. Né? Como faz para mudar o pensamento? Porque às vezes o pensamento ele é involuntário. Você sabe o que acontece aí? Eu vou fazer um pequeno resumo. Palavras geram pensamentos, Geram emoções. que geram sentimentos e emoções, que geram comportamentos, que geram resultados. Uhum. Seguiram aí? Vamos começar com as palavras. Se você começa com uma palavra, nossa, como eu te amo, gera que sentimento, gera que emoção, gera que comportamento, gera que resultado. Gera carinho, gera namoro, gera casamento, gera coisa boa. Uhum. Troca só essa palavra. Eu te odeio. Gera que sentimento? Ódio, raiva, sensação, emoção. Doença no final. Comportamento é briga. Aham. E resultado, cadeia o cemitério. Aham. Verdade. Você só começou com uma palavra lá. É o poder da palavra também. Então, né? pode- Tem pa- muito Também. poder. A gente pode fazer um Palavras têm exercício poder. na hora que levanta, né? Começar a pensar palavras Positivo. positivas, Isso. né? Eu exercício. todo dia, antes de levantar, De agradecer, eu acordei, agradecimento. Né? abri o olho, gratidão, Senhor, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade, mais um dia. Né? Eu estou com 80 anos Nem e parece. eu espero chegar no 110, né? Ou mais, ou mais. Não bota limite, não. É. O céu não é o limite. Não existe limite. Agora Não que eu te existe conheci, limite. pô, tem que viver uns 120, 130, por aí. Por aí. Agora que eu te achei. E é interessante que a gente estava falando ali antes da palestra que eu fiz para os moradores de rua. Aham. Né? Uhum. E foi muito legal. Não foi palestra, foi um encontro lúdico, criativo, com mágicas e tudo. E aquele morador de rua que pegou aquele cofre para me ajudar, um cofre de aço, pequeno, bonito, a cara da riqueza, você conhece meus cofres, com segredo. Né? Eu mostrei para ele, se você botar 3 moedas de R$1 todo dia nesse cofre, balança aí, 3 moedas. É o início de um investimento. Eu não vou te dar o segredo do cofre. Daqui a um mês, eu vou anotar aqui o meu telefone, você vai me ligar. Eu vou te encontrar, você pode ir lá no meu escritório, eu vou onde você estiver. Nós vamos abrir o cofre e vamos contar as moedas que você guardou. Se tiver R$100 ou mais, eu vou dobrar o dinheiro que está aí dentro. Eu acredito que ele deve ter ficado bem comprometido de juntar esses R$100. Que Né? legal, que legal. Muito bacana. Poxa, Paulo, nosso tempo está acabando. Ai, Acabou, que né? pena, ai, que pena. Eu podia ficar mais umas 2 horas aqui. Olha, eu e o Georgia quase não falamos nada, É. né? Porque a gente precisou. Muito gostoso, Muito muito bom. gostoso conversar com você, tá, Paulo? Você chama palestrante para podcast. Né? Muito gostoso, né? Paulo, Bate-papo, quem quiser te achar, qual é o seu Instagram? Pode Instagram, falar ali naquela câmera, se quiser. Instagram, facílimo, facílimo de me encontrar. Paulo Costa Finanças. Paulo Costa Finanças. Lá a gente posta um monte de ideias, de dicas. E outra coisa, qualquer dúvida sua, pode mandar uma mensagem box lá que eu respondo. O meu WhatsApp, 27 9 9297 4771. Se eu não responder, a minha assistente atende. Se eu estiver ocupado com um cliente, assim que eu desocupar,
com certeza você vai ter o meu contato e a minha resposta. Você atende online também, né? Para o Brasil e para o Atendo. mundo? Para o Brasil É, e para o mundo. Eu tenho clientes em Angola, né? Eu fui em É, Angola 4 aham, vezes. ele deu Criei palestra lá. Que bacana. palestra, curso, É, mentoria. Mudou muito. Muita gente Fantástico. mudou a vida lá. Mudou a vida imagino. deles. Eu tenho depoimentos deles. Eu vi no seu Lá no site. meu Instagram Eles tem precisam depoimento de um muito, casal né? lá. Mudou tudo para eles. Muito legal, né? Olha, eu fico muito feliz Nem queria aqui com essa. acabar já. A gente não queria acabar, não. Mas a gente tem que finalizar. Então, Siricast finalizando, Paulo, muito obrigada, tá, pela sua participação. A gente ficou muito feliz, tá? Eu você. que agradeço. Muito Espero obrigada. vir Foi mais um prazer vezes. enorme. E felicidade para você e na sua saúde financeira. Qualquer dificuldade, me procure. Isso aí. Aí. Pode procurar sim. E E- não... não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Isso aí. Aproveite e compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque é informação super útil, né? Muita informação interessante aqui. Compartilhe para poder engajar nosso canal e para que a gente possa trazer mais pessoas aqui que tragam Com assuntos informações de importantes e utilidade pública interessantes. para vocês. Isso. Até. Até o próximo Siricast. Até o Valeu. próximo.